Olá, hoje eu vim falar sobre o robô Expert, ferramenta da família Tecnometrics da Siemens, utilizada na programação robótica offline para diversos segmentos industriais, excetuando o automobilístico. E agora eu vou começar a demonstração da utilização da função polimento no robô Expert. Eu vou vir aqui nessa OpenCell, eu vou abrir a célula, clicar não quero modificar nada. E vou clicar no meu arquivo .cell. Aqui ele já vai carregar a célula. Pronto, já carregou a célula. Como podemos ver, ela tem ao todo 5 cabines de polimento, né? Tem um pedestal onde eu vou colocar o meu robô. Ela tem a ferramenta que segura a minha peça onde eu vou realizar o polimento, que essa ferramenta é em abóbora, né? Opa, deixa eu selecionar aqui. E a ferramenta onde eu vou realizar a operação, que no caso está em roxa, né? Eu vou realizar o polimento dessa peça aqui, né? No caso é uma pá. Vou realizar o polimento sobre a superfície dessa pá. Então, para iniciar, eu tenho que primeiro inserir o meu robô, né? Ele não está na célula no momento. Então, eu quero inserir ele nesse pedestal e para isso eu vou ter que criar um sistema de coordenada na superfície desse pedestal. Então eu venho aqui, Modeling, Create Frame, criar sistema de coordenada. Eu vou selecionar a opção criar sistema de coordenada a partir de 2 pontos. Selecionei, abriu a caixa de diálogo da função. Eu vou, na minha barra de seleção aqui, que é essa direita vertical, eu vou selecionar a opção selecionar entidades e vou deixar aqui como está, Snap Points. Eu vou aproximar o meu cursor perto dessa aresta pedestal, o ponto médio, e vou selecionar. Ele já pegou o ponto médio dessa aresta. Agora eu vou selecionar o segundo ponto aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou selecionar o ponto médio nessa aresta. Pronto. Dá para dar uma pré-visualizada aqui no sistema de coordenada que eu vou gerar. Eu venho aqui e vou dar um OK. Ele gerou o sistema de coordenada. Ele pode ser visualizado a partir da janela gráfica ou na sua árvore de objetos. Aqui, né? Pode ser selecionado por um desses dois ambientes. E no caso, eu quero que esse sistema de coordenada que eu criei, que está em laranja aqui, eu quero que ele tenha a mesma orientação do meu sistema global de coordenada, que é esse aqui, mas rotacionado em 90 graus, sentido anti-horário, em torno do eixo Z. Então, observando aqui, comparando, eu vejo que eu tenho que rotacionar esse eixo Z em torno do X, para ele ficar na posição que eu desejo. Então eu venho aqui, seleciono na minha árvore de objetos, né, botão direito do mouse, seleciono a função Placement Manipulator, dou um OK. Eu vou rotacionar ele em torno do eixo X, clico aqui, rotacionar em torno do eixo X. E aqui eu vou girando os graus que eu quero. No caso, eu vou rotacionar, ele vai sendo atualizado a janela gráfica. Vou rotacioná-lo de menos 90 graus. Pronto. Ele está na posição que eu desejo, que é a posição igual ao do sistema coordenado global, só que rotacionado de 90 graus sentido anti-horário. Então, se vocês compararem aqui, está do jeito que eu desejo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o robô que eu vou utilizar na operação de polimento daquela pá. Então, para inserir o robô dentro da sua célula, você vem aqui em Modeling, Insert Component from File, e eu vou selecionar agora o meu modelo de robô, que no caso eu fiz o download lá do portal da Siemens, é um robô da marca Motorman. Ele está na extensão .coj, que é a extensão conhecida pelo robô Expert, e ele já dá uma pré-visualização aqui do robô. Eu vou dar um Open, e olha lá, ele foi inserido já no robô Expert. Já está aqui com toda sua geometria 3D, com todo o seu cinematismo. E agora
eu vou movimentá-lo da onde ele foi inserido, que é no sistema global de coordenadas. Por padrão, toda peça que você inserir no Robô Expert, ela vai ser inserida no sistema global de coordenadas. Eu vou movimentar desse sistema para o sistema que eu criei, que é esse em abóbora. Para fazer isso, eu vou mudar o meu filtro de seleção para componente. Vou vir em cima do robô, clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar a função Relocate, que é remanejar, né? O objeto vai ser remanejado. Ele é o meu robô, aqui está o modelo do robô, né? Ele vai ser remanejado do sistema de coordenadas Self, que é o sistema atribuído pelo próprio fabricante, para o sistema que eu acabei de criar, que é esse em abóbora. Então eu venho aqui na aba To Frame e seleciono o meu sistema de coordenadas que eu criei inicialmente, né? Essas caixas de seleção eu deixo desmarcado e dou um Apply. Pronto, ele veio para o pedestal onde eu desejava colocar ele inicialmente. Posso fechar já. E agora, como eu vou realizar polimento dessa peça em roxo, que está aqui, eu tenho que instalar essa garra em abóbora na munheca do robô, que é essa em amarelo aqui. Para fazer isso, com a minha caixa de seleção na opção de componente, eu dou um clique sobre o robô com o botão direito do mouse e venho aqui, ó, Mountain Tool. Eu vou instalar a garra sobre a munheca do robô. A ferramenta. Essa garra, eu venho, dou um clique nela, botão esquerdo do mouse. Ela é o sistema de coordenadas que eu vou utilizar para instalar na munheca do robô. É o Mount Frame, sistema de coordenada de instalação dessa garra. Ela vai ser instalada no robô, que é desse modelo, e sobre esse sistema de coordenadas, o chassi mesmo. Eu vou dar um Apply. Pronto. Ela foi instalada, essa garra, no robô, mas ela está na posição vertical. Eu quero deixar ela na posição horizontal. Então, para deixar essa ferramenta na posição horizontal, eu venho aqui, ó, Flip Tool, e vou rotacionar ela em torno do eixo Z. Pronto. Ela está na horizontal, como eu desejava inicialmente. Posso fechar essa caixa de diálogo. E agora a minha ferramenta, a minha garra, já está instalada sobre o robô. Então eu vou vir aqui, eu clicar com o botão direito do mouse sobre o robô. E vou selecionar a função RoboJog. Essa função aqui eu posso manipular o robô dentro dos seus graus de liberdade, né? Aqui, ó, tô mexendo já o robô. Conforme ele se locomove, eu percebo que a garra, que é em abóbora, e a minha peça, que eu vou realizar o polimento, está se locomovendo com ele. Então ela está instalada corretamente sobre esse robô. Eu vou dar um reset aqui para ele voltar para a posição inicial. E vou fechar essa caixa de diálogo do RoboJog. Pronto, minha ferramenta já está instalada sobre o robô. Agora como eu vou realizar o polimento sobre essa superfície roxa, aqui que eu acabei de selecionar, eu preciso extrair linhas que são chamadas de isoparamétricas. Linhas que são linhas que vão delinear a silhueta dessa superfície roxa aqui, que é como eu vou realizar minha operação de polimento. Então, para extrair as linhas isoparamétricas sobre essa superfície dessa pá, eu venho aqui, primeiro eu seleciono a minha pá, né? Venho aqui em Modeling, criar curvas isoparamétricas da superfície. E seleciono a opção, vai abrir essa caixa de diálogo. A face, onde eu quero extrair essas linhas isoparamétricas, eu vou selecionar essa mesmo. Ó, dá pra gente observar aqui que ele já criou a primeira linha. No caso, ela está distante 50 milímetros da minha borda. E se eu aumentar o número de curvas aqui, ele vai aumentando na horizontal mesmo. Se eu quiser modificar a direção de criação dessas linhas isoparamétricas da esquerda para a direita, no caso, eu posso vir
selecionar essa opção "-U", ele vai começar a criação das linhas isoparamétricas da primeira para a última nessa direção, da esquerda para a direita. Se eu desejar criar na vertical, posso selecionar essa opção, que ele vai criar de cima para baixo, e nessa última opção de baixo para cima. No caso, vou deixar essa opção mesmo. A distância da primeira curva para a borda vai ser de 50 mm, e a distância entre curvas vai ser 50 mm. Eu, no caso, eu quero 9 curvas, eu vou selecionar aqui 9. Vou dar um Apply, ela já mostrada na janela gráfica. E também, na hora que eu der o Apply, ela vai passar a ser mostrada aqui na árvore de objetos, contendo as 9 curvas que eu acabei de criar. Vou fechar essa caixa de diálogo, né? E pronto, as 9 curvas aonde eu vou realizar o polimento já foram criadas. Só que agora eu preciso criar a operação aqui na árvore de operações. Eu preciso criar a operação de polimento. Então eu venho com o botão direito do mouse, dou um clique, criar uma nova operação. Vou chamar ela de polimento. O escopo é operações, né? Seleciono aqui, dou um OK. Crio uma nova operação. Ela está vazia por enquanto. E para eu associar essas curvas isoparamétricas que eu criei a partir dessa superfície roxa nessa operação de polimento, eu preciso transformar essas linhas aqui que eu acabei de criar, né, em recursos de manufatura. Para fazer isso, eu vou selecioná-las, selecionar essa aqui no caso, vou dar um CTRL e vou selecionando todas as outras que eu desejo transformar em recurso de manufatura. Selecionei as 9 curvas que eu havia gerado e vou vir aqui, ó, em Continuous, criar recursos de manufatura a partir das curvas que eu havia criado. Vou dar um clique no botão esquerdo do mouse, vai abrir a caixa de diálogo aqui da função, com as 9 curvas que eu selecionei anteriormente. O tipo de recurso de manufatura é contínuo, vou deixar aqui selecionado do jeito que está. Nessa caixa de opção aqui é atribuir a parte. Eu vou atribuir essa parte roxa. Eu venho aqui com o botão do mouse, dou um clique no botão esquerdo do mouse, ele atribuiu. E aqui é onde vai ser salvo esse recurso de manufatura que eu estou criando. Dou um botão esquerdo do mouse, OK. Agora, para ver se a partir dessas linhas que eu havia criado a superfície, ele gerou o recurso de manufatura, eu venho aqui na aba View, Viewers, Viewers, Manufacturing Viewer. Aqui eu vou poder visualizar se ele transformou essas linhas em recurso de manufatura, a fim de eu poder gerar a operação aqui. Então aqui ele abriu a janela do Manufacturing Viewer, né? Eu vou descer e aqui está. E de fato ele criou a partir dessas curvas os recursos de manufatura. Então aqui, ó. Então, como ele criou já os recursos de manufatura, eu vou fechar aqui a janela do Manufacturing Viewer. Eu posso vir aqui na minha árvore de objetos e deletar essas linhas já. Ele já gerou a partir delas meus recursos de manufatura. Deletei. Os recursos de manufatura estão aqui, que vai ser o caminho por onde o robô necessariamente vai fazer passar sobre o rebolo para realizar a operação de polimento. Eu agora, para atribuir esses recursos de manufatura, que são essas linhas, à operação, eu posso vir aqui, ó, abrir de novo no View, Viewers, Manufacturing Viewer. Eu vou selecionar, por enquanto eu vou selecionar só a primeira curva que eu gerei, que no caso ele mostra aqui na janela gráfica, né, em verde. Vou apertar o CTRL, selecionar a operação de polimento. Vou vir aqui na aba de operações, nova operação contínua. E vou dar um clique. Posso fechar já essa janela aqui do Manufacturing Viewer. Dar um zoom para fora aqui. Agora, o robô que vai realizar a operação. Eu vou aqui na minha caixa de seleção, vou
configurar para selecionar componentes. O robô que vai realizar essa operação é esse robô em branco. Eu dou um clique nele, já selecionou o modelo dele. A ferramenta que vai realizar o polimento. A ferramenta que vai realizar o polimento, no caso, é essa cabine em azul que contém um rebolo aqui. Então eu venho aqui e dou um clique sobre a cabine azul. Selecionou. Escopo da operação é o polimento, tá certo? E aqui, esse externo TCP, ele é esse sistema de coordenada em branco aqui, ó, que é da ferramenta que vai realizar o polimento. É esse sistema de coordenada em branco. Então eu vou marcar essa caixa de seleção. No curso de manufatura, aquela linha que eu havia selecionado inicialmente. Dou um OK. Pronto. Ele criou a operação de polimento associada a essa primeira curva. Agora eu preciso preciso configurar essa operação. Ela já foi criada, mas eu preciso configurar ela agora. Eu vou realizar a projeção dela. Então eu dou um clique nela, né? Continuous. Vou projetar recurso de manufatura contínua. Dou um clique no botão esquerdo do mouse, abriu a caixa de diálogo da projeção da operação. E agora eu vou, nessa caixa de diálogo eu vou falar para o robô como ele vai realizar o movimento para ele polir essa superfície que selecionei nessa linha azul. Para isso, estou falando, ó, eu vou projetar essa linha azul, que é essa curva 1, que é essa aqui, em verde. Eu vou deixar essa caixa de seleção marcada. Se eu fizer qualquer modificação na geometria dessa superfície verde, ele vai atualizar para mim. Projetar, vou deixar na projeção nessa superfície roxa mesmo, eu não quero editar isso. Agora a projeção. Ele, assim que eu concluir essa operação de projeção, ele vai criar uma série de pontos, que vai ser os pontos que o robô vai seguir sobre essa superfície. Essa série de pontos, ele vai ter um espaçamento máximo de 50 mm. Eu vou marcar essa opção de otimizar as localizações, de forma que o espaçamento mínimo entre esses pontos seja 10 mm, máximo 50 mm. A distância máxima de um ponto para essa curva pode ser 0,01 mm, que está mostrado aqui, né? E para os segmentos de reta dessa curva que ele interpretar como arcos de circunferência, o erro máximo vai ser 0,5 mm. Então eu vou clicar para projetar, vou vir aqui, dá para ver que ele projetou, esse sinal de aproximação ele projetou no modo aproximado, como eu havia configurado aqui. Vou fechar e pronto. Ele, para aquela minha curva, ele associou uma série de pontos. Dá para ver aqui na janela, na árvore de operações, né? Robô contínuos, a minha linha, ele criou uma série de pontos que é por onde o robô vai seguir esse caminho. Então agora, para ver se nossa operação está funcionando do jeito que a gente quer, eu venho aqui, botão direito do mouse, seleciono ela e configurar a operação atual. E dou um clique no botão esquerdo do mouse. Ele vai vir aqui, essa linha, ela vai ter que passar sobre o sistema de coordenada branco aqui, como eu havia dito. Eu vou aqui mudar a minha orientação da minha vista, para vocês verem que de fato o robô vai fazer com que essa linha, essa primeira linha passe sobre o sistema de coordenada branco para realizar o polimento. E vou dar um play. O robô já está movimentando, já está trazendo essa pá para esse rebolo. Ó, e de fato, a operação acabou. De fato, ele passou. Eu vou resetar a operação. Essa primeira linha sobre o sistema coordenada branco aqui. Mas, se a gente ver de novo, ele fez com que essa linha em azul passasse pelo sistema coordenada branco corretamente, mas essa ferramenta, vou dar um pause aqui, a ferramenta em abóbora, né, que é a nossa garra, ela está na vertical, eu quero que ela fique na horizontal. Então eu vou resetar o programa, vou vir aqui, vou no filtro, na caixa de seleção, vou colocar para selecionar entidades, vou selecionar esse sistema de coordenada, aqui ele selecionou na janela de objetos, na árvore de objetos, botão direito do mouse, dou um clique,
e vou selecionar a opção Placement Manipulator. Eu vou rotacionar esse sistema de coordenadas de forma que aquela pá fique na horizontal. Então eu vou rotacionar em torno do eixo Z. Rotacionar em torno do eixo Z, né? Desculpa. De menos 90 graus. Posso fechar. O sistema de coordenadas foi rotacionado. Agora eu vou simular a operação novamente. Ele vai trazer aquela pá que está se locomovendo aqui, né? O robô. Aí agora ele está realizando o polimento da pá com ela na horizontal da forma como eu desejava. Vou resetar a operação. Como ele está fazendo corretamente, agora eu posso associar todos aqueles outros recursos de manufatura, que estão aqui no Manufacturing Viewer, a uma nova operação. Eu venho aqui, clico na primeira curva, aperto Ctrl, mantenho ele pressionado, vou selecionando todas as outras curvas. Curva 5, curva 6, 7, 8 e a curva 9. Eu venho aqui com o botão do Ctrl apertado, seleciono na árvore de operação a operação polimento, venho na aba de operações, nova operação contínua. Agora ele vai associar todos aqueles recursos de manufatura a essa nova operação. Vou fechar aqui, já posso fechar a janela do Manufacturing Viewer, dar um zoom para fora. Essa nova operação, quem vai realizar é esse robô em branco. Eu vou na minha barra de seleção aqui, vou setar para selecionar o robô inteiro. Dou um clique, seleciono o robô. A ferramenta que vai realizar esse polimento é a cabine que contém o rebolo. Dou um clique na cabine aqui. O escopo é o polimento mesmo. Eu vou usar um sistema de coordenadas externo, que é esse branco. Vou dar um OK. Então agora eu vou realizar a projeção dessa operação que contém todos os recursos de manufatura. Para realizar a projeção, eu venho aqui, clico no botão esquerdo do mouse, contínuo, projetar. Ela tem aqui todas as curvas aonde eu quero realizar o polimento daquela superfície. Eu deixo aqui na forma pressionando para do jeito que estava para a primeira curva que eu projetei. Coloco para otimizar as localizações, da mesma forma que estava anteriormente, clico para projetar. Ele aqui ele projetou no modo aproximado, então eu posso fechar já. Ele já dá para visualizar ali na pá. Ele projetou, ele tá a visualização dele está meio poluída. Eu vou esconder essas operações, elas já estão feitas. Eu posso vir aqui então na segunda operação, que vai polir essa superfície roxa através dessas linhas azuis. Eu dou um clique com o botão direito do mouse, vou configurar a operação atual. Ele vai vir aqui no Sequence Editor. Eu vou mudar a visualização da minha janela para vocês verem que essa linha está passando pelo rebolo da maneira que eu desejo, né? Eu vou dar um play. O robô ele já está movimentando, trazendo até o rebolo a superfície que eu quero polir. E daí agora ele vai começar a passar as linhas pelo rebolo, polindo essa superfície roxa da maneira que eu desejo. Está passando sobre todas as linhas que eu projetei, como nós podemos ver. Eu posso configurar ele para passar sobre esse rebolo de uma maneira mais rápida. No caso aqui ele está passando de uma maneira bem lenta, para que
vocês possam ver que realmente ele está passando sobre todas as linhas. Mas eu posso configurar ele para movimentar de uma maneira mais rápida. Ele está passando pela última linha e agora ele acabou a operação. Ele vai ficar parado. Então, por hoje era isso. Era configurar o robô para fazer o polimento dessa superfície roxa. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi uma produção da Fix PLM Soluções em Negócio e venda autorizada da Siemens. Obrigado.